Olá, meus irmãos, Deus os abençoe com fé no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre nos alegramos quando nós nos juntamos aqui para compartilhar da preciosa palavra de Deus. Nossos corações estão firmados na rocha e essa rocha é a palavra de Deus. Nós sabemos que o justo da sua fé viverá. E veja, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Hoje eu quero meditar um pouco na mensagem, tomando toda a armadura de Deus e trazer uma palavra de fé aos nossos corações. Nós estamos trabalhando por aquela fé preciosa, a fé para o arrebatamento, ou a fé do arrebatamento. E esta fé está nessas mensagens poderosas, essa chuva seródia que veio após a abertura da palavra. Essa chuva para trazer o amadurecimento da semente. Essa chuva para trazer a colheita. Então veja em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, verso 10 e 11 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Todos nós estamos cientes de que nós estamos vivendo no Éden de Satanás. Veja, ele é o Deus dessa era maligna e ele tem vindo com todo o seu arsenal. Veja, que ele desenvolveu durante 6.000 anos para atacar a semente eleita, ou a semente da mulher. Veja, essa guerra, ela deu início lá nos céus, e veja, e veio para a terra. Veja, e desde que o homem foi expulso do Éden, essa guerra continua, veja, e ela perdura até os dias de hoje. Nós estamos vivendo, ou navegando, em águas traiçoeiras. Veja, o inimigo tem avançado poderosamente, de acordo com a sua astúcia, e veja, e nós não podemos pelejar com o diabo com as armas obsoletas, com as armas do passado. Veja, quando uma nação vai enfrentar outra nação, primeiro eles fazem um balanço, eles fazem um levantamento, se eles podem combater com 1.000 soldados, 10.000 ou 100.000. Veja, e eles então procuram saber quais armas o inimigo está usando, quais armas ele desenvolveu, qual a sua potência bélica. E normalmente as nações, elas têm espiões entre as nações adversárias. Veja, assim como nós temos espiões nossos em outros países, eles também têm aqui no nosso país, porque tudo é controlado pelo diabo. Então veja, então as armas são medidas e eles encontram então um lugar neutro para combater. Veja, um lugar onde não haja população, onde não haja população civil, e ali eles se enfrentam, onde nenhum deles tem vantagem. Veja, e o inimigo, ele é astuto, ele está espionando, veja, o nosso arsenal, para ver como que ele pode desestabilizar a nossa fé nas nossas armas. Esse sempre foi e sempre será a tática do inimigo. Veja, levar-nos a duvidar das armas que Deus nos tem dado. Veja, e essa peleja começou lá em Gênesis, quando Satanás, sorrateiramente, veja, atacou a primeira família, os nossos pais. Veja, Adão, o senhor Adão e a senhora Adão. E Satanás atacou exatamente no ponto principal, que foi levar Eva a desacreditar na arma que Deus lhe tinha dado. E esta arma era a palavra de Deus. Veja, o diabo atirou de trás da palavra, colocando dúvida em seu coração. E essa mesma tática perdura até o dia de hoje. Agora, nós não podemos enfrentar Satanás com as armas obsoletas do tempo de Lutero, do tempo de Wesley, do tempo pentecostal. Essas armas não são fortes o suficiente para enfrentar o desafio desse dia. Hoje nós precisamos de algo poderoso, precisamos de fé em toda a palavra de Deus para poder enfrentar o inimigo em toda a sua estratégia. Então diz
Paulo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Veja, para tanto, nós temos que estar firmes, fortes, através de uma vida cheia do poderoso Espírito Santo, uma vida de oração, uma vida de jejum. Veja, e fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Todos nós sabemos que quando Eva enfrentou Satanás, ela não creu na arma que Deus lhe tinha lhe dado, que era fé na palavra. Então, Deus enviou o Senhor Jesus Cristo para corrigir exatamente no ponto aonde Eva falhou. Veja, Jesus poderia ter usado todo o seu poder contra o diabo, todos os seus dons contra Satanás, mas ele não fez. Veja, ele endireitou exatamente no ponto aonde Eva falhou. Por isso, em Mateus capítulo 4, nós temos Jesus vencendo o diabo, veja, apenas com o está escrito. Ele não usou nenhum dom, ele não usou nenhuma visão, ele não usou o seu poder. Ele fortaleceu-se na força do seu poder, que é fé na palavra. Então prega o profeta essa mensagem tomando toda a armadura de Deus. Então quando Satanás vem com suas armas poderosas, com teologia, com a ciência, com a sabedoria desse mundo, e ele vem exatamente para atacar-nos no ponto em que ele atacou Eva, que foi levar-nos a duvidar da arma que nós temos. Então, veja, Deus, ele é infinito e ele não pode estar mudando. E quando ele tomou sua decisão, ele a tomou para sempre. E se ele lá em Gênesis colocou a sua família, veja, atrás da palavra, ele continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, a fé, ela tem que se apoiar na palavra de Deus. Porque Deus, veja, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E para continuar sendo Deus, ele não pode mudar. Veja, ele não pode mudar, veja, e nossa fé se apoia na palavra de Deus. Agora, no parágrafo 52 dessa mensagem, o profeta tomando esse tema, veja, e seguindo com ele por toda essa mensagem, veja, o Umbanda vem nos equipar com fé na palavra. Veja, se nós alcançarmos a graça de pôr tudo a um lado e viver apenas de fé na palavra, nós alcançaremos o mesmo êxito que os profetas da antiguidade, os apóstolos e o Senhor Jesus alcançaram. Veja, eles se fortaleceram de fé na palavra. Então, veja o que diz o Umbanda. Veja, a palavra é um pensamento expressado. Veja, e quando Deus pensa algo em sua mente, e então ele expressa isso, isso é eterno. Porque nenhum homem é melhor que sua palavra. E Deus é eterno e sua palavra é eterna como ele é eterno. Porque a palavra é parte dele. E você é parte de sua própria palavra e Deus é parte de sua própria palavra. Então Deus está mais interessado em sustentar sua palavra do que nós estamos. Então veja, a primeira batalha jamais pelejada não foi na terra. Veja, foi pelejada no céu. Miguel e seus anjos contra Lúcifer, e eles foram expulsos do céu, Lúcifer e seus anjos. E então aquele grande exército do diabo e todos os seus demônios caíram sobre a terra. E Deus sabia que haveria uma batalha. Veja, e eu creio que ele sabia desde o princípio tudo o que aconteceria. Se Deus é infinito, ele sabe aonde cada pulga estaria na terra, cada mosquito, quantas vezes ela piscaria seus olhos e quanto de sebo, veja, eles fariam juntos. Ele é infinito. Veja, então Deus infinito estava escolhendo os melhores armamentos que ele poderia dar para o seu exército. Veja, e ele escolheu, e foi sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Veja, Deus deu o melhor equipamento para o seu exército, o melhor que ele poderia usar,
e que nunca teria que ser mudado. Veja, e ele nunca mudou. E você não tem como aperfeiçoar isso. É o mesmo todo o tempo. É com a palavra de Deus que ele fortificou o seu povo. Então diz o nosso texto: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O Espírito Santo dirá amém para cada verdade que ele colocou dentro dessa Bíblia. Veja, agora, não importa quantas coisas Satanás quer fazer, quantas coisas algum outro exército quer fazer, ou qualquer coisa, isso nunca mudará a primeira escolha de Deus, sua palavra. Deus não pode mudar. Veja, ele lhes deu sua palavra, sua promessa. Ele disse, permaneça com isso. Era o melhor que poderia, ou que ele poderia fazer. Agora, o inimigo, ele sabia que assim que a raça humana ficasse com a palavra, jamais seria capaz de tocá-la. Então veja, o nosso inimigo, ele se infiltrou lá em Gênesis e tem se infiltrado, veja, por toda a jornada no meio do povo de Deus. E ele sempre tem a mesma tática, é levar o seu povo a desacreditar na arma ou na sua arma, e esta arma é a palavra. Agora veja, assim que a raça humana ficou com a palavra, veja, Deus fortificou sua família na terra, seu exército, na fortaleza de sua palavra. Essa é a nossa fortaleza. Veja, o nome do Senhor é uma torre forte para a qual, veja, os justos correm e ficam seguros. Veja, porque no nome está a vida, e a vida está na palavra. Veja, Deus tem empenhado o seu nome. Veja, e o nome de Deus, veja, a palavra, é a palavra de Deus, veja, vindicada, corretamente interpretada. Essa é sua palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Veja, e ali está o nome. O nome é Senhor Jesus Cristo e ele é a palavra. É para esta torre que corre cada eleito na hora em que ele está enfrentando o inimigo, nessa grande batalha, nessa maior batalha jamais pelejada. Veja, eles estarão fortificados. O Senhor é a palavra. E eles estão fortificados e seguros para todos sempre. Enquanto a raça humana estiver na palavra, enquanto a igreja estiver na palavra, ela estará fortificada. Não há nada para incomodá-la. Veja, esta é a grande verdade. Nada pode incomodar a verdadeira igreja que está atrás da palavra. Veja, parágrafo 61. O que é o eleito? Quando a luz brilha sobre o Filho. Veja, o sol brilha sobre o Filho. Brilha sobre a semente que é governada pela vida botânica, ela virá vida. Então, quando o Filho de Deus brilha sobre essa semente predestinada, veja, ela virá a vida tão rápido, veja, e eu não me importo qual é o estado dessa vida. Ela pode ser uma prostituta, ela pode ser um bêbado ou um apostador. Isso brilhará naquele momento assim que o atingir. Agora veja, enganaria o eleito se fosse possível, diz a Bíblia. Não tem como enganar o eleito. O eleito está preordenado, predestinado para permanecer com a verdade. Veja, agora Satanás, ele tentou entrar lá para espionar, para ver como ele poderia conseguir segurar a raça humana. E usou uma das táticas mais famosas. Bem, isso mostrou que ele tinha que ter um poder sobrenatural para pensar isso. E ele usou isso pela primeira vez e foi bem sucedido. E ele tem feito isso desde então e certamente ainda é um sucesso. Ele usou a sua arma mais poderosa, que é o raciocínio, a razão contra a fé. E eu tenho visto muitos cristãos sucumbirem por causa da razão, por causa do raciocínio. Eles vivem seu estado consciente e através de seu estado consciente, eles são enganados pelo inimigo que usa a razão. Veja, Satanás veio a Eva e começou a arrazoar contra a palavra de Deus, a grande armadura com a qual Deus tinha fortalecido o seu povo. Deus
havia fortalecido a sua igreja através de fé na palavra. E o diabo começou a razoar contra a palavra. Veja, ele começou a usar o raciocínio. Agora, veja, disse o diabo para Eva, é simplesmente razoável que Deus não destruirá você. Certamente você não morrerá. Veja, ele tem usado essa mesma tática desde o princípio. Porém, lembre-se, amigos, para começar, essa é a tática de Satanás. E ele ainda usa a mesma coisa e ainda é bem sucedido com isso, ou seja, o arrazoamento. Procurar ter razão. E ele usa seus argumentos, ele usa suas estatísticas, ele usa o seu intelecto, ele usa, veja, a memória, ele usa o afeto, ele usa a imaginação, tudo isso contra a verdade da palavra. Veja, eles tentam pela razão, veja, e dizem, por que precisamos do Espírito Santo hoje? Por que precisamos de cura divina? Por que necessitamos disso? Por que necessitamos ou de outro Pentecostes? Veja, nós somos todos civilizados. Veja, eles também eram. Porém, vejam, seja o que for necessário para começar, e seja o que for que Deus lhe deu, isso é o que permanece para sempre. E a tática do raciocínio é o que Satanás usou, e é isso que ele sempre usa, a razão. Veja, sabemos que é o nosso inimigo, porque qualquer inimigo, agora veja, qualquer inimigo que arrazoe, ou qualquer pessoa, qualquer igreja, qualquer organização, qualquer indivíduo que arrazoe contra um ponto da palavra de Deus, é seu inimigo. Tome a palavra para derrotar o inimigo. Quando Jesus de Nazaré estava aqui na terra, ele nunca usou seu poder. Mesmo ele sendo Deus manifestado em carne, ele nunca usou seu poder quando Satanás veio contra ele. Ele disse, está escrito. Veja, o que ele fez? Ele tinha que fazer isso, porque Eva rompeu com isso. E o que Eva perdeu, Cristo recuperou. Onde Eva deixou fraquejar, Cristo fortaleceu novamente. Ele disse, está escrito, não só de pão vive o homem, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja, ali está o nosso exemplo. Veja, o que Jesus fez foi para nos mostrar como lutar, como enfrentar o inimigo. Não com teologia, não com filosofia, não com pensamento positivo ou com qualquer outra arma. Mas fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isto é, tome a palavra da forma que ela está escrita, da forma como foi pregada pelo mensageiro, pelo profeta de Malaquias 4. Tome em sua mente, coloque em sua palavra, ou melhor, em sua boca, creia em seu coração e você vencerá o inimigo todas as vezes. Meu irmão, Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário, veja se sua inscrição está ativa, deixe o seu gostei ou não gostei e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.